Se você está acompanhando essa série, sabe que no episódio passado nós aprendemos sobre estruturas de decisão. Agora, se você não assistiu, é importante que você assista a esse episódio, porque senão você vai ficar um pouco perdido aqui nesse vídeo aqui. Então é importante que você faça isso. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Tem o link da playlist passando aqui também, então você pode assistir na ordem certinha como tá lá. Então, entendendo que você já assistiu, o que nós vamos ver nesse vídeo vai permitir que você consiga trabalhar com as estruturas de decisão de uma forma muito mais eficaz. Nós vamos falar sobre os operadores relacionais e operadores lógicos. E esses dois carinhas, eles vão nos ajudar a ter ifs mais versáteis. Fala pessoal, Léo Andrade na área, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Se você é novo nesse canal, primeira vez, se inscreve nele aí, dá o seu like, aqui embaixo tem os comentários, participa dos comentários, fala comigo aqui nos comentários, porque eu gosto de conhecer você, eu estou sempre lendo os comentários, tá? Estou sempre lendo, tentando responder o máximo possível, então interage comigo lá que eu vou te dar uma atenção nesses comentários aqui. Outro lugar para você falar comigo também e acompanhar as outras coisas que eu produzo é no Instagram. Então, se você não tá me seguindo no Instagram, na descrição tem o link do Instagram. Segue lá. E pra gente começar, a gente primeiro precisa entender operadores relacionais e operadores lógicos. São, vamos dizer assim, ferramentas que nós usamos para comparar dados e tomar decisões. Imagine que eles são como juízes, do código, que analisam condições e decidem o que vai acontecer, né? O que acontece baseado nessa condição. E aí nós vamos começar entendendo os operadores relacionais. Eles são usados para comparar valores e respondem sempre como um verdadeiro e falso. É como perguntar, esse valor é igual a esse? Ou esse número é maior que aquele? E aí a gente tem alguns tipos de operadores. O primeiro deles é o maior, e ele é representado na maior parte das linguagens de programação pelo sinal de maior. E qual que é a ideia dele? É verificar se um valor é maior do que outro. Então eu vou pegar aqui duas canetas como exemplo. A gente vai dizer, olha, essa caneta, ou melhor, né, falando de quantidade, né? Essa quantidade é maior do que essa, então a gente vai usar um sinal de maior aqui no meio, e a resposta disso daqui vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então é assim que a gente usa esse tipo de operador, combinado? Da mesma forma que existe o operador maior, existe o menor, e a proposta é a mesma, então você vai usar o sinal de menor e vai fazer uma coisa que você possa comparar. Então, vamos fazer com os dedos mesmo, vai? Esse número é maior, ou melhor, esse número é menor do que esse, então a resposta vai ser, nesse caso, que não, né? 2 não é menor do que 1, então vai ser falso, tá? Então, os dois primeiros, maior e o menor. Temos também um outro operador que é o igual, ou seja, eu quero comparar dois valores, ou seja, esse número é igual a esse número, tô parecendo político, né, agora? Esse número é igual a esse número, e aí, turma, o sinal, esse operador, a gente utiliza, né, esse igual, utilizando dois sinais de iguais juntos. Então, eu vou colocar assim só para tu tentar enxergar, tá? Mas tá escrito aqui na tela. Dois sinais de iguais juntos. Na maior parte das tecnologias. Algumas delas vai ficar um só, mas na maior parte das tecnologias é um sinal, são dois sinais de iguais juntos, tá? Tem um outro operador que é o diferente. Então, por exemplo, eu quero saber se esse número é diferente desse. Aí, para isso, né, ele vai devolver também um verdadeiro ou falso. Para eu poder usar esse operador, eu tenho que usar, na maior parte das linguagens, ponto de exclamação seguido de um sinal de igual. Ponto de exclamação seguido de um sinal de igual. Existem algumas tecnologias que você vai usar sinal de menor e maior junto, assim, fazendo um balãozinho assim deitado, tá? Então, em algumas tecnologias você vai ver nesse aspecto, né, de usar o sinal de maior, de menor e maior junto. Também existe a outra opção, o outro tipo de operador que olha,
maior ou igual. Quer dizer o quê, turma? Assim, aquele primeiro que eu falei, maior, né? Então vamos imaginar aqui, ó, esse número é maior do que esse? Sim, esse número é maior do que esse, né? Esse número é maior do que esse. Agora, esse número é maior do que esse? Não. Beleza? Então ele só está vendo os maiores, tá? Esse número é igual, ele não é maior, né? Mas existe um operador chamado maior ou igual, que aí a minha pergunta aqui, voltando, né, ó, esse número é maior ou igual do que esse? Sim, né? Esse número é maior do que esse. Agora minha segunda pergunta, esse número é maior ou igual do que esse? Ele não é maior, né? Mas ele é igual. Daqui a pouco eu vou mostrar na OutSystems aqui, porque é a ferramenta que a gente está usando, tá? Então, esse operador de maior ou igual, ele usa o sinal de maior seguido de um sinal de igual. E da mesma forma que existe o maior ou igual, também existe o menor ou igual, que é a mesma lógica, ou seja, se eu verifico se o primeiro número é menor ou igual ao segundo, combinado? Então, esses são os operadores relacionais, tá bom? Então, assim, o melhor jeito da gente entender é fazendo. Então, vamos para a tela do computador aqui. Ó, eu estou aqui na OutSystems e eu vou criar um módulo chamado aula 5. E vou criar o módulo aqui só para separar mesmo, tá, pessoal? Pronto, aqui já criei o projeto e eu vou fazer o seguinte, tá? Da forma mais arcaica possível aqui. Eu vou vir na aba Logic e eu vou vir aqui, ó, em Server Action e vou criar uma Server Action, beleza? E essa Server Action vai ser para falar dos operadores relacionais, tá bom? Na verdade, eu vou fazer até diferente, ó. Vou fazer assim, ó. Vou criar uma pasta. Operadores relacionais. E dentro dessa pasta, eu vou criar Server Action para cada um. Então, vamos começar pelo maior, tá? Vou colocar um exercício aqui, né? Um exercício para usar o maior. E aí, a gente vai em cima desse exercício aqui. Deixa eu escrever o exercício aqui, ó. Eu preparei um exercício para a gente usar ele como exemplo. E ele é basicamente o seguinte, ó. O exercício é, escreva um código que verifique se a idade de uma pessoa é maior do que 18 anos. Se for, exiba que é maior, se não, exiba que é menor de idade, tá bom? Então, a gente vai já pressupor que eu vou criar uma variável para guardar uma idade, tá? Então, vamos colocar aqui uma idade, ó, idade. A idade tem que ser, lógico, inteiro, né? E eu vou começar essa idade colocando aqui, ó, um valor nessa idade, ó, idade igual a 20, por exemplo, tá? Só para a gente ter um exemplo visual, pessoal. O que eu quero que vocês foquem é entender a mecânica da lógica, tá? É isso que é importante pra gente aqui, combinado? Agora que vai entrar o operador, né? Então a gente vai usar um if, ó, if. E nesse if a gente vai colocar uma condição. Então eu clico duas vezes para colocar a condição. Qual que é a condição? A condição é, se ele for maior de idade, ele tem que dizer que é maior, né? Então a condição vai ser idade. Aí eu vou usar um operador, ó, eu vou usar o operador de maior, a ideia aqui é o de maior, né? Ó, o operador de maior é esse cara aqui, idade maior que 18. Pronto, então isso é um operador relacional, idade maior que 18, beleza? E é só isso, tá? Então, ó, idade maior do que 18, beleza, se for maior do que 18, é para exibir uma mensagem, né? Aqui eu não consigo exibir uma mensagem, mas beleza, vamos colocar aqui assim, ó. Colocar um assign, só para escrever assim, ó. É maior. Tá? Só para a gente visualmente entender a lógica do negócio. Se não for maior, ele vai demonstrar essa outra mensagem. Então, não é maior. Beleza? E aí, daqui, ele tem que encerrar a execução, tá? Eu vou até fazer assim, ó, para você enxergar melhor, tá? Então, ó, ele vai... aqui eu estou setando a idade, né? Eu estou obtendo a idade que o usuário digitou. Aqui é um if e eu verifico se essa idade é maior. Vou colocar assim, ó. Pronto. Tá?
eu verifico se essa idade é maior usando o operador relacional maior. Se for maior, eu envio uma mensagem dizendo é maior. Se for menor, eu envio uma mensagem dizendo é menor. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Acho que sim, né? Agora, como é que a gente faz com o menor, tá? Então, o menor, vamos fazer um exemplo de menor. Vou até copiar esse de maior para ser mais rápido. E vou só renomear menor, porque a ideia vai ser basicamente a mesma, tá? Só vou mudar o conteúdo do exercício aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, e vou escrever o texto do exercício aqui, ó. Pronto. Escreva um código que verifique se a temperatura está abaixo de 20 graus. Se tiver, exiba está frio, caso contrário, exiba está quente, tá? Então, ao invés de idade, vamos colocar temperatura. Vamos deixar aqui como inteiro mesmo. E aqui eu vou alterar a condição. Então, eu vou usar agora um operador menor, né? Então, eu vou trocar isso aqui, ó, pelo sinal de menor. Menor quanto? 20 graus, né? Então, menor que 20 graus. Tudo bem? Então, isso aqui é o operador, pessoal. É ele que nos permite fazer essas condições, tá? Mas tem mais coisa por aí, é lógico. Então, se for... se ele tiver menor que 20, né? Eu vou dizer aqui que tá frio, né? Então, essa é a ideia, ó. Cadê? Está frio. Ok? E se ele cair aqui, está quente. Tudo bem? Então, teoricamente, essa é a nossa lógicazinha. É difícil? Lógico que não. Para entender a mecânica do negócio. Você precisa estar muito bem firmado a lógica, né, por trás desses operadores. É para você comparar coisas, tá? Vamos para outra operadora aqui. Então, a ideia aqui é agora... Deixa eu copiar o exercício. Deixa eu duplicar isso aqui. Copiar. Colar. Vou fazer agora um para igual a. Beleza? Igual a. Deixa eu copiar o exercício aqui no igual a. E vou colar esse igual a aqui. Ó. Beleza? Então, escreva um código que pergunte a nota de um aluno e verifique se ele é igual a 10. Se for, exiba parabéns, se não, né? Acho que eu nem preciso ficar fazendo isso aqui mais para você, porque eu acho que você já entendeu, né? Então, aqui, ao invés de temperatura, seria a nota, né? A nota. E aqui eu faria a condição. Isso aqui que é o importante para você, tá? Então, nota. No caso, ele quer saber se é igual a 10, né? Se for igual a 10, eu vou usar o operador relacional de igual a. Aqui em OutSystems, o operador é esse aqui, ó. É um sinal só de igual, tá? Se a gente for para uma linguagem, por exemplo, C#, você vai escrever assim, ó, igual, igual, tá? Então, tem que entender na linguagem em questão que você está usando como é que você vai usar o operador. Qual vai ser o operador, tá? Aqui em OutSystems é um sinal de igual só, tá? E aí, com isso, eu tenho aqui o operador relacional, tá? Vamos ver a opção de fazer o diferente, né? O operador diferente. Deixa eu usar isso aqui mesmo só para te mostrar aqui dentro. Então, vamos imaginar que eu queira verificar uma nota diferente de 20. Como é que eu uso em OutSystems? Em OutSystems, a gente usa esse elemento aqui, ó, menor e maior. Tá? Então, no OutSystems, o diferente é esse. No C# é esse aqui, ó. Como eu comentei na hora que eu estava falando sobre os tipos, tá? Além desse, a gente tem o maior ou igual. Então, se eu quiser maior ou igual, e aqui em OutSystems é esse também. E eu tenho o menor ou igual. Então, nesse caso, se a nota for 20, ele vai cair aqui porque é igual. Se a nota for 21, se a nota for 19, ele também vai cair no true porque é menor. Tudo bem? Então, os operadores relacionais, eles relacionam dois valores e retornam um verdadeiro ou falso para ser usado dentro de uma condição como essa. Baseado no retorno, ele vai fazer uma coisa ou vai fazer outra. Tá bom? Agora, saindo do operador relacional e indo para os operadores lógicos, agora a gente vai entender, né,
O que é esses caras, né? Os operadores lógicos, eles combinam condições. Então vamos imaginar que você quer dar desconto para clientes clientes maiores de 18 e que tenham uma conta ativa, tudo bem? Maior do que 18 e que tenham conta ativa. Vou usar esse recurso aqui que acho que vai ficar melhor de eu rabiscar e a gente entender melhor o negócio funcionando. Então, qual que é a ideia por trás do operador lógico? Então lembra, eu preciso saber se uma pessoa é maior do que 18 anos e se ela está ativa no sistema, né? Se o cadastro dela está como ativa. Não era isso que eu queria saber, né? Então, ou seja, eu tenho duas condições. Uma, para verificar se o ativa, se ela é ativa, né? E se ela é maior do que 18 anos. Eu tenho duas condições. Nesse caso, eu uso eu tenho os operadores lógicos, que é para reunir duas questões, duas perguntas, né? Duas perguntas ou mais, inclusive, né? Duas perguntas ou mais. Aí a gente tem aqui, turma, três tipos, né? A gente tem o operador E, a gente tem o operador OU e a gente tem o operador não. Tá? Operador E, operador OU e operador não. Beleza? Na programação, pessoal, esse operador E, normalmente, ele é assim, ó. O sinal, esse símbolo de E comercial, dois símbolos, né? O OU, normalmente, são dois tracinhos, e esses tracinhos é um negocinho reto que tem no teclado. E o operador não é você colocando um sinal de interrogação. Ficou torto, mas é um sinal de interrogação só. Então, nesse nosso exemplo, vamos pegar aqui. Eu tenho duas condições, né? A ideia é a seguinte, eu quero dar o desconto se o cliente for maior que 18 e ele estiver ativo. Então, significa que ficaria assim, ó. O cliente, a idade dele, né? Idade maior do que 18, aqui ficou um risquinho, mas é maior, tá? Ó, maior do que 18, e ativo igual a true. Significa que eu tenho uma condição, uma outra condição e esse operador juntando as duas condições. E aí, pessoal, quando a gente usa o E, ele tem uma regrinha bem prática para você saber qual que vai ser o resultado. O E, assim, todo operador ele vai retornar verdadeiro ou falso, tá bom? E aí, para a gente saber, quando eu uso o E, quando é que ele vai retornar verdadeiro ou falso? Quando essa questão for verdadeira, como é que vai ser? Então, existe uma regra. Vamos imaginar o cenário. Vamos imaginar que essa pergunta deu verdade e essa pergunta deu falso. Essa resposta vai dar falso. Por quê? Porque assim, a regrinha do operador E é a seguinte, o resultado dele só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiro. Se aqui der verdadeiro e aqui der verdadeiro, então o resultado será verdadeiro. Se algum deles, ou aqui, ou os dois forem falsos, o resultado do E vai ser falso. Tá? E quando eu falo do E, eu poderia ter um outro E depois aqui, ó. E, outra condição. E, outra condição. Tá bom? Beleza? Qualquer coisa, manda nos comentários aí, tá? Além do E, a gente tem o operador OU. O OU é a mesma coisa. Então, eu tenho a condição 1, condição 2. Imaginando que a condição 1 é o maior que 18 e a condição 2 é igual a true, tá? Se eu usar um OU aqui no meio, qual que vai ser
a lógica aqui, né? Qual que vai ser esse retorno aqui? Ficou ficou um sorriso aqui, né? Qual que vai ser o retorno? Ele vai retornar verdadeiro se pelo menos uma das duas condições for verdadeiro. Então significa que, vamos fazer uma simulação. Se aqui for verdadeiro e aqui for verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro. Se aqui for verdadeiro e aqui for falso, aqui vai dar verdadeiro. Se aqui for falso e aqui for verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro. E se aqui for falso e aqui for falso, aqui vai dar falso. Então significa, pessoal, quando a gente utiliza o ou, só vai dar falso quando ambos forem falsos. Beleza? Tá? Qualquer dúvida, você me pergunta, tá? Então, usando essa mesma lógica, no E, o E só vai dar verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. O restante das opções vai dar falso. Tá? Então, essa é a regrinha básica do E. Agora, e o outro operador lá, o operador não? Basicamente, o operador não, ele inverte a condição. Então, vamos pegar aqui, ó. A idade da pessoa é maior do que 18. E essa pessoa está ativa. Então, vamos imaginar que esse resultado deu verdadeiro, esse resultado deu verdadeiro. E isso aqui vai dar verdadeiro. Beleza? Aí, se eu pegar tudo isso, colocar entre parênteses aqui, ó, e aqui eu fizer assim, ó, colocar um ponto de exclamação, né, que é normalmente o não, ele vai inverter. Ao invés dele retornar esse verdadeiro, ele vai retornar o falso. Ele só inverte o resultado quando você usa esse não. Ele é para isso mesmo. Porque dependendo da condição que você precisa fazer, você vai precisar utilizar um operador desse para inverter, para ficar melhor o teu if. Tá? Então, basicamente, o não, né, esse operador não, ele é para inverter, tá? Para inverter. Tudo bem? Agora, como é que a gente faz isso aqui, né? Como é que a gente usa esse operador num exercício prático? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui com o OutSystems. Deixa eu pegar um exercício prático aqui. Vou usar esse mesmo bloquinho aqui para a gente poder facilitar aqui o nosso entendimento, tá? Então, eu vou colocar aqui essa pergunta, ó, que eu copiei aqui, ó, que diz o seguinte, ó. Verifique se uma pessoa é maior que 18 anos e possui carteira de motorista. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu estou usando dentro desse igual a porque eu já mudei aqui o negócio, tá? Então, vamos imaginar que aqui está a idade da pessoa, que eu tenho uma variável com a idade, e eu tenho uma outra variável com a possui carteira, tá? Possui carteira. Essa variável, ela guarda booleano, tá? Então, a idade guarda inteiro, aqui booleano. Beleza. Então, qual ficaria essa lógica aqui? Aqui eu vou até tirar isso aqui, tá? O que importa é o if pra gente aqui, beleza? Então, como é que ficaria essa condição? Eu quero saber, deixa eu apagar tudo agora, ó, eu quero saber se a pessoa é maior do que 18. Então, eu vou pegar a variável idade e vou colocar maior do que 18. Deixa eu aumentar aqui, ó, maior do que 18. E eu tenho uma outra pergunta. Então eu vou usar, ó, aqui no OutSystems o E, a gente usa um AND, tá? O OR, o NOT, o OR, o OU, o OR, e o não, o NOT, tá? Então, ele é maior do que 18 e ele possui carteira. Percebeu? Ó? Eu usei um AND, aqui eu tenho uma condição, aqui eu tenho outra condição. Se ambas as condições forem verdadeiras, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai cair nesse true aqui, no true.
Se uma dessas condições não for verdadeira, automaticamente ele vai para o falso. Então, ele só vai para o true se as duas forem verdadeiras. Combinado? É basicamente essa a lógica por trás de um operador OR. Tá? Então, você pode ver como fica útil, né? Como nos dá flexibilidade de resolver questões específicas. Vamos imaginar um outro cenário aqui, então, ó. Vamos pegar para fazer um exercício com OR, tá? Vamos fazer um exercício com OR agora. Deixa esse cara, fechar esse cara e vou colar o exercício aqui. Na verdade, acho que eu vou até colar no board aqui, ó. Deixa eu ver, dá para eu colar aqui, ó? Preciso usar mais esse cara aqui, ó. Ó, pronto, fica até melhor, ó. Verifique se o usuário tem acesso a um sistema. Ele precisa ser um administrador ou ter uma assinatura ativa. Se uma das condições for verdadeira, exiba o acesso concedido. Caso contrário, exiba acesso negado. Então, o usuário ele precisa ou ter o papel de administrador ou ter uma assinatura ativa. Então, teoricamente, pessoal, aqui a gente teria uma variável chamada papel, né? Tipo perfil, né? Perfil do usuário, que seria um string, né? E aqui seria um outro chamado assinatura ativa, que é um booleano, tá? A condição nesse caso, né, não é esse cara aqui, tá? Eu vou até apagar, porque tá lá no board pra gente não confundir. Então a condição é, ele precisa ser um administrador ou ter uma assinatura ativa. Então assim, ficaria dessa maneira. Qual que é o perfil dele? O perfil dele é igual a admin or assinatura ativa igual a true. Então significa que com essa condição, usando esse operador lógico, significa que se ele tiver perfil igual a admin, vai cair aqui para o está quente, né? Nesse momento. Se ele tiver uma assinatura ativa, vai cair para esse cara aqui. Se ele não tiver não tiver um perfil administrador e ele também não tiver uma assinatura ativa, aí vai cair para o tá frio. Agora vamos imaginar esse cenário, tá? Ele é administrador e ele tem assinatura ativa, então ele vai vir para cá, né? Se eu fizesse isso aqui, ó, no início de tudo eu colocasse um not, tá? Então ambos são verdadeiros. Eu coloquei um not, automaticamente ele vai cair para o falso. Porque ele inverte. Se o resultado deu verdadeiro, ele vai inverter para falso. Se o resultado der falso, ele vai inverter para verdadeiro. Essa é a regra por trás do not, né? Do não, do operador lógico não. Tá bom? Beleza? Bom, com isso, a gente falou sobre todos os operadores, né? Os operadores lógicos e os operadores relacionais. Agora, cabe o momento da gente praticar. E eu vou colocar aqui, praticar não, o desafio, né? Eu sempre trago um desafio. Então, vamos para o primeiro desafio, ó. O desafio de número 1. Desafio de número 1 é o seguinte. Quero que você tente fazer. Crie uma telinha aí, né, na OutSystems e tente resolver. Em um e-commerce, um cliente pode receber desconto e frete grátis se tiver mais de 5 itens no carrinho e se o valor total da compra for maior que R$100. Se apenas uma dessas condições for verdadeira, ele recebe apenas o desconto. Se nenhuma das condições forem verdadeiras, ele não recebe nada e exiba uma mensagem adequada. Então, assim, vamos partir do ponto aqui, seguinte, quando você for criar, faça uma pequena tela, né? E nessa tela, você coloca um campo nessa tela para a pessoa inserir um número aqui. Por exemplo, eu inseri o número 6, que é o total de itens, tá? Então, cria uma variável para itens, cria uma variável para valor total.
tá? Então, uma variável para itens e uma variável para valor total. E aí você cria também um campinho para guardar essa informação, para ser digitado essa informação lá. Você vai, faz o resultado, né? E aí quando põe um botãozinho, né, aqui, né? Põe um botãozinho. Quando clicar nesse botãozinho, quando o usuário digitar aqui, clicar nesse botãozinho, ele vai ter que dizer, olha, você ganhou desconto e frete grátis, você ganhou desconto, sem desconto ou frete grátis. Então tem que atender essas regrinhas aqui, combinado? Beleza? Esse é o primeiro, tá? Temos mais um. Deixa eu pegar aqui e copiar o texto para eu colocar esse texto aqui, ó. Então eu vou colocar ele aqui. E o texto é o seguinte, deixa eu colocar aqui 2 para a gente separar, porque depois eu vou liberar os resultados para você poder ter acesso. Lembrando que os resultados eu vou deixar na descrição, tem um site para você baixar os resultados lá, tá? Basta fazer um cadastrinho rápido lá e já era. Então, ó, existe um site de streaming, né? Em um site de streaming, o usuário pode acessar o conteúdo premium. Se ele for um usuário VIP, ou se ele tiver uma assinatura ativa e tiver saldo em conta. Verifica se ele pode acessar o conteúdo. Então, o que você tem que fazer? Né? Já premissas aqui. Você vai ter que ter uma variável para guardar se ele é um usuário VIP. Você vai ter que ter uma variável para assinatura ativa. Beleza? E uma saldo em conta. Você tem que ter essas 3 variáveis. Com essas 3 variáveis, você vai criar aí uma lógicazinha para isso, para dizer se ele tem acesso ou não tem. Aí você vai ter que esquentar a cabeça para entender. Você vai ter 3 variáveis. Se você quiser fazer uma telinha, cria 3 campinhos para preencher essas 3 variáveis. A mesma ideia. Então, preenche essas 3 variáveis, um botãozinho aqui embaixo, clicou no OK, dá o resultado. Tá bom? Então, esse é o segundo. O terceiro, vamos para o terceiro. Acho que é o último. Acho que eu separei 3 aqui para esse vídeo. 3. Vamos colocar o 3 aqui. Gostei de usar o board, eu vou passar a usar aqui para explicar. Acho que fica legal. Depois vocês comentam aqui se vocês gostam de eu usando o quadro branco aqui. Tá? Para ser elegível a um empréstimo, uma pessoa precisa ter um histórico de crédito positivo e um salário maior que 3 mil ou ser cliente VIP. Verifique se a pessoa é elegível, tá? Então, aí tá o problema. Você vai precisar criar uma variável para guardar o histórico positivo. Você vai ter uma variável para o salário e uma variável para saber se ele é cliente VIP, tá? E aí, baseado no que sair daqui, você vai falar se ele está elegível ao empréstimo ou não. Beleza? Desafio número 3. E aí, pessoal, agora é contigo para resolver, tá? Lembrando que os resultados desse desafio tá no link que tá na descrição. Agora, se você é aluno da Desenvolvo, você vai ter acesso a esse vídeo com a resolução dos desafios passo a passo, onde eu vou montar as telas resolvendo esse desafio. Vai ficar bem legal, né? Então eu vou explicando o porquê de cada coisa ali. Se você ainda não é aluno da Desenvolvo, aproveita para vir aprender conosco. Então o link da Desenvolvo está aqui embaixo. É uma escola especializada no ensino, na profissionalização de você, para você se tornar um desenvolvedor, usando algumas das principais tecnologias low-code de mercado. Então o meu foco é te ensinar a ser um desenvolvedor e te ensinar as principais tecnologias de mercado, low-code e no-code, tá? Se for essa a tua vontade. Agora, se a tua vontade não é isso, se você só está precisando de um software, você tem uma empresa ou trabalha em uma empresa e precisa de um software, eu também tenho uma indicação legal para te dar. Você precisa de uma empresa para desenvolver o teu software, tem uma indicação. Na descrição tem o link da Mukutu. É uma fábrica de software especializada em desenvolvimento de software e também atua desenvolvendo com plataformas low-code. E eu ajudo eles, né? Então eu atuo com eles também diretamente e por isso que eu indico aqui, o link está na descrição, tá? Precisou desenvolver software,
só falar com o pessoal, entrar em contato no formulário que tem nessa página que tem aqui na descrição, que eles vão entrar em contato contigo. E no mais é isso, né? Se tiver alguma dúvida, comentário para você deixar sua dúvida. Não esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar, me seguir no Instagram, tudo aquilo que tem direito e muito mais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar, hein? Seu comentário é bem importante. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!